Dá para entender que o Gabigol, de fato, como disse o Felipe Luiz, merece ter uma sequência como titular, não só por falta de opção, mas principalmente pelo que mostrou nesses minutos que teve contra o Corinthians? Sim ou não? Vamos lá, essa resposta, ela precisa trazer pro argumento ali, para análise, o contexto, que é o que eu costumo sempre falar, né, cara? É sempre bom a gente tentar ter uma opinião, ter um posicionamento, trazendo o contexto para perto, para a gente não falar uma parada completamente translocada aí, desconectada da realidade. Em lives anteriores aí, eu critiquei massivamente as atuações do Gabigol. Inclusive, não defendi aí nenhuma hipótese a escalação dele, né? Inclusive, na véspera desse jogo, eu provavelmente me posicionei em alguma live, não vou lembrar, mas eu provavelmente me posicionei contra a ideia dele ser um jogador titular do Felipe Luiz. Inclusive, isso era um temor que eu tinha, dele começar a dar muito espaço para muito jogador por ter convivido com ele, enfim, na camaradagem e tudo mais, até tentando recuperar o cara por ser amigo do cara e querer recuperar e tal, e isso acabar colocando as prioridades no Flamengo invertidas ali. Então eu não pensava em nenhuma hipótese na ideia de achar normal, achar meritocrático o Gabigol ter minutos, porque ele não vem merecendo minutos há muito tempo. E não foi só com o Tite, ele já tinha sido barrado com o Vitor Pereira, tinha sido barrado com o Sampaoli. Então, assim, ele já está há mais tempo não merecendo ter espaço. Só que aí, vamos lá, vamos trazer o contexto para cá. Qual que é o contexto do Flamengo atual? O Flamengo não foi no mercado e não contratou centroavante. Ponto. A gente perdeu o Pedro pela temporada inteira e só vai voltar no que vem. Ponto. A gente tinha 2 atacantes de lado que estavam fazendo boas jornadas ali no Flamengo, estavam atuando bem, e que, caso estivessem presentes, o Flamengo teria uma fartura maior de atacantes, não de centroavante, mas teria uma fartura maior de atacantes, que talvez obrigasse o Flamengo a tentar procurar um modelo de jogo que funcionasse sem a ideia de um camisa 9. Se a gente tivesse com o Luiz Araújo e com o Cebolinha no elenco do Flamengo, você teria que encontrar espaço também para esses caras em algum momento, porque eles estavam jogando bem, ia precisar colocar eles dentro do roteiro de substituições e tudo mais, e aí isso ia fazer com que a fila para o Gabigol ter espaço ficasse ainda maior, mesmo sabendo que são jogadores de características bem diferentes. Mas a gente também não tem esses caras. O único centroavante que a gente contratou não pode jogar a Copa do Brasil, que é o Carlinhos. E que também, assim, a gente vai dividir bastante opinião aí se vale a pena insistir no Carlinhos ou no Gabigol. E o Bruno Henrique estava sendo violentado, o seu futebol estava sendo violentado porque ele tem uma dificuldade extrema de jogar de costas e tudo mais. A única coisa que ele tinha que poderia se assemelhar à ideia de um centroavante era a altura e o impulso para bolas aéreas, que no modelo de jogo do Tite acontecia até com bastante frequência. A gente acabou de pegar os números aqui do jogo de ontem e os números de outros jogos do Flamengo recente, e o Flamengo ele era uma máquina de bola longa, uma máquina de bola aérea, uma máquina de cruzamento. E aí, mais um elemento que a gente traz para o contexto. Trocou o treinador do Flamengo, e esse treinador é um treinador que ele é contrário à ideia de ficar esticando bola toda hora. E aí, se você é contrário à ideia de ficar esticando bola toda hora, significa que você não vai precisar fazer com que o teu centroavante tenha que disputar a bola. E isso o Gabigol não faz. O Gabigol não é um atacante que disputa a bola. Ele não disputa bola aérea e nem bola no chão. Ele não disputa a bola. Ele é um cara que não vai pro confronto, não vai para a colisão. Ele não vai estourar a bola com ninguém. Então, assim, todos esses elementos criam um ambiente onde o futebol do Gabigol ganha utilidade, coisa que ele não tinha nenhuma utilidade. E isso a gente só conseguiu comprovar depois que o jogo aconteceu. Até o jogo acabar, a minha opinião era que não fazia sentido nenhum o Gabigol ter minutos como titular. Não fazia sentido. Isso era uma distorção completa da meritocracia. Só que depois que o jogo acaba e você consegue ver que ele conseguiu aproveitar melhor as oportunidades, você começa a entender que faz sentido dar esse crédito para o Felipe Luiz, que acredita na recuperação do jogador, e hoje o Flamengo precisa de alguém para fazer gol. A gente não tem encontrado esse cara. O Gabigol, ele também não é um excelente candidato a fazer gol, porque ele tem perdido bastante gol. Mesmo quando ele entrava com mais frequência, ele já perdia muito gol.
Só que a gente nunca mais viu um Flamengo associativo e o futebol que o Felipe Luiz pretende implementar, o modelo de jogo dele, a ideia de jogo dele, é um modelo que faz com que as oportunidades surjam com mais frequência. Se elas surgirem com mais frequência, você vai colocar o Gabigol para perder mais gols, mas uma hora ele vai fazer um gol, porque ele vai receber, sei lá, 9 bolas, uma hora dessas 9 ele vai meter um gol, mano. Um gol dessas 9 bolas ele vai acabar metendo. Quem sabe isso daí não é o caminho para restaurar a confiança dele, e restaurando a confiança dele, o aproveitamento dessas 9 bolas aí dele deixa de ser 1, passa a ser 3, por exemplo. Aí a gente começa a trazer um cara goleador, que tem um caráter decisivo na sua história, que não tem sido decisivo, eu sei disso, mas ele tem um caráter decisivo na sua história, e pode ser que a gente recupere um cara para ajudar a gente a ser campeão e fazer com que esse sonho de ser campeão brasileiro fique ainda mais acessível. Então, assim, até acabar o jogo, a minha opinião era que não fazia nenhum sentido o Gabigol ter minutos. Depois que o jogo acabou e eu vi que ele teve uma melhora, essa melhora ainda é muito sutil, ele ainda errou muita tomada de decisão, ainda está errando muito passe, só que é um jogador que está, sei lá, 1 ano sem conseguir ter tantos minutos para fazer com que exista uma ideia, uma fagulha de ritmo de jogo. Esse ritmo de jogo ele não tem como existir. E assim, ele não tinha como existir com justiça mesmo. Não fazia sentido eu não botar o Pedro como titular, pô. E botar o Gabigol, não fazia o menor sentido. Não fazia nenhum sentido eu, sei lá, tirar o espaço do Cebolinha. Não fazia o menor sentido eu não reconhecer o esforço e as boas atuações do Luiz Araújo. Não fazia sentido nada disso. Agora, depois de tantos elementos aí que fazem um espaço surgir para o Gabigol, eu acho que se existe uma única hipótese dele ter minutos, essa hipótese é agora. De repente, daqui a pouco, quando o Luiz Araújo voltar, quando o Michael estiver jogando bola, quando o Plata estiver atuando melhor, quando o Alcaraz conseguir ser um jogador mais próximo da área e conseguir também contribuir ofensivamente, a ponto de repente, o Arrascaeta virar um falso 9, aí eu acho que já vai ficar mais complicado pro Gabigol. Então, o momento é agora, mano. O momento é agora. Vamos botar ele para jogar, a gente não tem tanta escolha. Quem sabe a gente não se depara com o Gabigol minimamente recuperado o suficiente para ser decisivo, recuperado o suficiente para fazer gols, recuperado o suficiente para fazer o que ele fez em 2022, quando ele convoca a torcida, e a torcida transforma o ambiente contra o Atlético Mineiro num momento de virada, e ali a gente vê o Flamengo ressurgindo. Então, assim, é um risco que a gente tem que correr, e tomara que esse risco seja um risco bom para o Flamengo, cara. Tomara que seja um risco bom para o Flamengo. E eu, enquanto torcedor do Flamengo, eu não sou torcedor do Gabigol, não sou torcedor do Arrascaeta, eu não sou torcedor do Felipe Luiz. Eu, enquanto torcedor do Flamengo, eu quero estar errado na minha opinião inicial de que não fazia sentido ele ser titular, e que ele queime a minha língua, faça gols, faça postagenzinha lá no Instagram, lá, irônica, do jeito que ele que a gente sabe que ele é marrento pra caralho, e que isso signifique títulos pro Flamengo, mano. É o que eu torço. Então, assim, daqui para frente, eu vou tolerar com mais complacência ele receber mais minutos. E que ele justifique isso, cara. Que ele faça isso ser um caminho meritocrático para continuar a ser titular.